Boa tarde, queridos ouvintes. O nosso abraço fraterno. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O programa Espírita Uberaba, na Rádio 104.9, Cultura FM. Nosso abraço a todos os que trabalham aqui na rádio. Nosso carinhoso aperto de mão a todos os amigos, companheiros que estão nos ouvindo. Vamos direto ao assunto, porque tudo que está relacionado a Deus tem grande importância nas nossas vidas. Você que está ouvindo aí o programa, você que está aí sempre a nos prestigiar, claro que também buscando esclarecimento, conforto, isso não é por acaso. Já dizia o espírito André Luiz e o espírito Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier, que Deus ajuda a criatura pela própria criatura. Quer dizer, nós somos instrumentos de Deus, todos, sem exceção na Terra, todos. E tudo tem uma razão de ser. Então você que está aí, nos acompanhando, nos ouvindo, tem uma razão de ser a mensagem que você irá escutar. Tem um propósito, tem um objetivo. Tudo que bate na nossa porta, olha, seja de bom ou seja de ruim, tem uma razão de ser. Nós precisamos considerar que tudo que vem de mal não vem de Deus. Tudo que nos acontece de aflição, de dor, de dificuldade, de problema, não é provocado por Deus. Jamais. Para Deus o mal não existe. O mal é um estado transitório dos homens, que os próprios homens criam, com a sua maneira de ser, de pensar. Então, Deus é a perfeição absoluta, o amor. E Deus, tudo que Ele faz é justo, é certo, visa o bem da humanidade. E muitas vezes aquilo que nos parece um mal é um grande bem. Então, às vezes, nós passamos por livramentos no qual tudo isso muitas vezes nos acontece de maneira desagradável e que, na verdade, aquilo nós vamos observar lá na frente foi um grande bem que nos aconteceu. Então, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Absolutamente sempre confiar no poder divino. Então, essas mensagens que nos chegam, elas têm um objetivo na nossa vida. Vamos olhar, analisar, parar um pouquinho e pensar, e incorporar estas mensagens salutares, no nosso coração, no nosso raciocínio, para que as nossas atitudes sejam mais assertivas. Ora, como eu estava dizendo, para Deus o mal não existe, certo? Deus é o amor absoluto, a perfeição absoluta. Não pode querer o mal. O mal é um estado transitório, de acordo com as imperfeições que o homem carrega, que é o orgulho, o egoísmo e etc. E dessas próprias imperfeições que ele pratica o mal, o sofrimento aparece porque não existe efeito sem causa. Porém, onde o bem chega, o mal desaparece. Então, à medida que vamos desenvolvendo os valores morais do bem em nossa vida, o mal vai desaparecendo. O sofrimento que nos chega, nós iremos saber suportá-lo com calma, com paciência, sabendo que aquilo tem uma razão de ser,
que não acontece nada sem a permissão de Deus, não é? Então isso faz diferença inimaginável em nossas vidas. Ora, veja bem, tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que estamos fazendo nesse bloco, muito chamativa. Claro, todas as outras, mas essa é uma das frases que mexeu muito comigo quando eu li o Evangelho. E sempre a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que Evangelho segundo o Espiritismo? Porque são os textos do Novo Testamento que Allan Kardec propôs aos espíritos e os espíritos comentaram. E em Paris, no ano de 1858, o espírito de São Vicente de Paulo, dando uma comunicação através de um dos médiuns, não é? Ele oferece um texto extraordinário. E eu vou ler apenas um pequeno trecho esse que me chamou muita atenção. Veja bem, ele diz o seguinte: eu desejaria que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Mas abandona-se esse livro considerado como texto quimérico. Mensagem cifrada, deixam-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Olha que texto, que frase extraordinária. Então ele está pedindo o seguinte, São Vicente de Paulo, através do médium. Gostaria que tivesse mais atenção às leituras evangélicas. Deixa de lado esses textos sagrados. Deixa de lado a escritura sagrada, sabe? Consideram ele como letra morta, como algo, sabe, que não tem fundamento, não é? Então, os nossos males vêm do abandono voluntário, disse ele, porque nós deixamos de lado esse código admirável de diretrizes para a felicidade e para a paz. Felicidade e paz na terra e no mundo dos espíritos que nos aguarda, além dessa vida física. Então, o Evangelho é um conjunto, como diz ele aqui, de revelação das leis divinas. Não é isso que ele fala aqui? É o resumo das leis divinas. Os evangelhos estão ali, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento da Bíblia. Atos dos Apóstolos vem depois, não é? Quer dizer, o Novo Testamento. O Novo Testamento encerra aí grandes verdades. É a segunda revelação de Deus à humanidade. E foi por Jesus, no qual se manifestou. Os evangelistas escreveram na época, já que Jesus não deixou nada escrito, esse código admirável que eles aprenderam com Jesus, nas falas, nos acontecimentos. Isso serve de diretriz para as nossas vidas. Então a humanidade hoje sofre, sempre sofreu, porque não pôs atenção nestas mensagens admiráveis do Novo Testamento, sabe, que é o Evangelho. Os Espíritos explicam os trechos difíceis de entendimento do Evangelho. Então, os espíritos, principalmente que foram santificados, espíritos como São Vicente de Paulo, né, nessa mensagem, espíritos como Joana d'Arc, como Santo Agostinho, São Luís, o espírito chamado Cáritas, que foi uma pequena jovem martirizada no circo de Roma, na época da perseguição aos cristãos,
nós temos mensagens de espíritos muito evoluídos, como anjos guardiões, né? Erasto, né? Que foi discípulo de São Paulo. O espírito de São Paulo, né? Que é o Paulo de Tarso. Então nós temos aí grandes referências. Então veja bem, a falta de paz e de segurança no mundo de hoje, o mal-estar geral é por causa do abandono voluntário dos textos sagrados do Evangelho. Então vamos refletir, vamos ler mais o Evangelho, procurar viver e seremos mais felizes, tá certo? Que Jesus nos proteja e nos abençoe. Um grande abraço a todos, muita paz, saúde, alegria. Deus nos abençoe.